Hoje nós vamos refletir no segundo livro das Crônicas, capítulo 20, versículos de 1 a 22. Diz assim: Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à batalha contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: Grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. E apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf, e disse: Dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-los-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: Rendei graças ao Senhor,
porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir que vieram contra Judá e foram desbaratados. Hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre o seguinte tema: como vencer uma batalha perdida. Josafá era um bom rei. Se você ler a história do povo de Israel, depois de Salomão, o reino foi dividido. 10 tribos seguiram a Jeroboão, que era um servo de Salomão, e ficou conhecido como o Reino do Norte, Israel. E 2 tribos se mantiveram fiéis à linhagem de Davi e seguiram a Roboão, filho de Salomão. Judá e Benjamim eram essas 2 tribos. Eles ficaram sendo conhecidos como o Reino do Sul, o Reino de Judá. Quando nós lemos a trajetória desses 2 povos, ambos tiveram mais ou menos 20 reis. No Reino do Norte não teve nenhum rei bom. Mas no Reino do Sul nós ainda encontramos alguns reis bons. Josafá é um exemplo disso. Temos ainda o rei Josias, o rei Ezequias, o rei Uzias, o rei Asa. Então, no Reino do Sul, em algumas gerações o povo se voltava para Deus. Mas no Reino do Norte foi tudo de mal a pior. E aqui nós estamos diante de um dos episódios da vida do rei Josafá. Um certo dia ele recebe a informação de que ele está cercado. Aqui a luta é contra Moabitas e Amonitas. A origem desses 2 povos está lá no livro do Gênesis. São descendentes das 2 filhas de Ló. E já começou mal. E os amonitas e moabitas sempre foram pedra no sapato, dos israelitas na sua caminhada. E aqui eles ainda conseguiram fazer uma coligação com outros povos e vieram contra Josafá com um grande exército. Era uma batalha perdida, era uma causa impossível. Quando Josafá viu aquilo, ele teve medo. E é normal que nós tenhamos medo. Todos nós temos medo diante de uma batalha perdida, diante de uma causa impossível, diante de uma dívida impagável, diante de uma doença incurável, diante de um problema insolúvel. É normal que tenhamos medo. Agora a questão é, o que nós vamos fazer com o nosso medo? Aqui diz que Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. E quando nós lemos toda a história, nós vemos que ele foi vitorioso mesmo nessa batalha perdida. E eu quero extrair aqui desse texto e compartilhar com os irmãos 3 lições. A primeira coisa que nós precisamos fazer é reconhecer o Senhor como Todo-Poderoso. Precisamos reconhecer o poder de Deus. Olha o que Josafá diz aí nos versículos 3 a 6. Ele se pôs a buscar ao Senhor, apregoou jejum em todo Judá, o povo se congregou para pedir socorro ao Senhor. Josafá se pôs em pé no meio da congregação e ele disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Quando nós estamos diante de uma causa perdida, de uma causa impossível, nós precisamos olhar para Deus. O nosso Deus é maior do que qualquer batalha, do que qualquer causa, do que qualquer inimigo. Olha o que está escrito lá em Isaías, capítulo 40, versículo 26. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. O nosso Deus é Senhor do céu, dos astros, das estrelas, do sol, da lua, dos planetas. Nosso Deus é Senhor de tudo que há nos céus. O nosso Deus também é Senhor das pessoas. Olha o que está escrito em Provérbios, capítulo 21, versículo 1.
Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Então, os corações de todos os homens estão nas mãos do Senhor. Ele pode mover na vida das pessoas também, até mesmo aquelas que estão investidas de mais autoridade. E é por isso que a Bíblia nos diz para orar pelas autoridades. Orar por aqueles que têm poder sobre nós, para que o Senhor possa mover na vida deles. A Bíblia diz também que Deus é o Senhor de tudo que há na terra. No Salmo 24, versículo 1 diz: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. No Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 41, ele dá ordem a uma tempestade e os ventos cessam. Ele tem poder também sobre os fenômenos naturais. Lá em Atos, capítulo 17, versículos 24 e 25, diz que o Deus que fez o mundo e tudo que neles há é Senhor do céu e da terra. Ele não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, mas é Ele quem nos dá a vida, a respiração e tudo mais. Então é imprescindível que nós reconheçamos o poder, a soberania do Senhor sobre tudo que existe no céu, na terra, no mundo espiritual, nas pessoas. Não há nada e ninguém que escape à soberania e ao poder de Deus. Então, diante de uma batalha perdida, nós precisamos olhar para esse Deus. Você precisa saber que a última palavra pertence ao Senhor. A última palavra não é do médico, não é do advogado, não é do psicólogo, não é do patrão, não é do governante. A última palavra é daquele que é Senhor, do céu, da terra e de tudo que existe. A segunda lição que nós extraímos desse texto é que nós precisamos reconhecer as nossas limitações. Nós somos fracos, nós somos limitados, nós não temos poder algum. Olha o que diz aí no verso 12 desse texto que nós lemos. Ah, nosso Deus, acaso não executarás o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós e não sabemos o que fazer. Assim que nós reconhecemos o poder de Deus, a soberania de Deus, nós precisamos também reconhecer a nossa insuficiência. Infelizmente, nós vivemos dias em que os livros, as palestras de autoajuda estão se multiplicando. O que é autoajuda? Autoajuda sou eu ajudando a mim mesmo. O que eu posso fazer por mim? Eu não sei nada, eu não posso nada. Eu não sei nem o que eu quero. Até as minhas vontades, meus desejos, meus pensamentos, minhas intenções, está tudo contaminado pelo pecado. E nós só conseguiremos vencer as batalhas impossíveis, as causas perdidas, se nós reconhecermos que em nós não há força. Porque quando nós reconhecemos que em nós não há força, aí nós olhamos para cima, nós olhamos para Deus. Porque, irmãos, nós somos fracos. Nós somos fracos fisicamente. A Bíblia diz que nossos dias sobem a 70 anos, quando muito 80. E, nesse caso, ainda é bem penoso. Todas as figuras bíblicas sobre a vida são figuras de coisas efêmeras. A vida é comparada a um sopro, a um breve pensamento, a erva, a neblina, aquilo que surge e logo se dissipa. Se nós formos comparados a outros animais até, nós perdemos. Fisicamente nós somos inferiores a muitos animais. Por exemplo, uma pulga, ela consegue saltar 200 vezes o seu tamanho. O homem que salta muito, salta 1,5 vezes o seu tamanho. Se você pesquisar os animais mais fortes, tem besouros que conseguem carregar mais de 1.100 vezes o seu peso. É como se um homem de 100 quilos pudesse carregar 100 toneladas. Uma águia, ela consegue enxergar 5.000 metros. O ser humano daqui do outro lado da rua já não está vendo nada. As águias, os gaviões, eles da nuvem enxergam um ratinho aqui e mergulham para pegar. Se comparado aos animais, nós somos muito fracos.
Agora a Bíblia diz também que espiritualmente nós somos fracos. Olha o que está escrito lá em Romanos, capítulo 3, versículos 10 ao 18 e depois o 23. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição, de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Esse é o homem que a Bíblia apresenta. Esse sou eu e você. Que força há nisso? Nossa única chance é depender de Deus. Creio que todos conhecem aquela experiência que Isaías teve lá no capítulo 6 do seu livro. Ele viu a glória de Deus. Quando ele contemplou a glória de Deus, e ele disse, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Quando ele viu todo o resplendor da glória de Deus, ele se prostrou, ele caiu por terra e ele disse, ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Quando nós contemplamos o poder de Deus, quase que automaticamente nós olhamos para nós mesmos e vemos como nós somos fracos. Irmãos, nós perdemos batalha porque nós confiamos em nós mesmos. A Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. E o sentido mais aceito para esse texto é que ele esteja dizendo, maldito o homem que confia em si mesmo, que confie na força do homem, que confie na essência do ser humano. Precisamos desconfiar de nós mesmos e confiar somente no Senhor. Josafá venceu aquela batalha porque ele reconheceu que não havia força nele para vencer aquela batalha. E por isso ele buscou o Senhor. E isso é que nós devemos fazer também. A terceira lição que nós aprendemos neste episódio é que precisamos nos render ao Senhor em adoração. Se Ele é o Senhor Todo-Poderoso, se nós somos pobres, fracos, insuficientes, só nos resta uma alternativa: nos prostrar diante dele em adoração. E foi isso que Josafá e o povo fizeram. Após ouvirem a voz do Senhor por meio do profeta, após se prostrarem diante do Senhor em adoração, diz o verso 21, aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo, rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Irmãos, vê se tem lógica isso. O inimigo já tinha muito mais soldado do que eles. Eles estavam precisando aumentar o seu exército. Eles estavam precisando reforçar as suas tropas. E a estratégia que eles sentem da parte de Deus é colocar o coral na frente do exército. E o inimigo deve ter até zombado, porque quando eles se preparam para a batalha, escutam, né, aquele coral cantando. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Cantaram em alta voz. Esse texto nos ensina, irmãos, a colocar o louvor na frente, a adoração na frente. É assim que nós vencemos as batalhas perdidas, as causas impossíveis. O poder é do Senhor, a batalha é dele. Nós não temos condição de vencer, não temos condição de vencer o inimigo que tenazmente nos assedia diariamente para nos fazer pecar e nos tirar da presença de Deus. Não temos condição de vencer os poderosos dessa terra, não temos condição de vencer as enfermidades, não temos condição de vencer a morte. Não temos condição de vencermos a nós mesmos. Então o que nós precisamos fazer? Nos render a Deus. A Bíblia diz que adorador é a única coisa que Deus procura na terra.
Lá em João capítulo 4, versículos 23 e 24 diz: mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus não procura trabalhadores, Deus não procura pregadores, cantores, tocadores, contribuintes. Deus procura adoradores. A palavra adoração significa rendição. O adorador é aquele que se rendeu completamente ao Senhor. E diante das batalhas perdidas, ao invés de lutar com suas armas, ele se rende ao Senhor e espera que o Senhor lhes dê a vitória. Nós às vezes achamos que a solução é ter mais homens no exército, mais dinheiro na conta, um cargo melhor na empresa, uma pessoa melhor do nosso lado, um pastor melhor na igreja, morar num bairro melhor, ter uma casa maior, mais alta, mais segura. Mas a Bíblia diz que a gente vence as batalhas desta vida colocando o louvor na frente, nos prostrando diante do Senhor em adoração. E quando eles fizeram isso, ao invés de buscar estratégia de guerra, eles se prostraram diante do Senhor e adoraram. Deus mesmo se encarregou de voltar o inimigo um contra o outro. E nessa batalha, Israel não teve que pelejar. Quando eles chegaram no acampamento dos inimigos, eles já haviam se autodestruído. Deus deu a batalha para eles, numa causa perdida. Com a força deles, jamais conseguiriam. E é assim conosco, irmãos. Com a nossa força, jamais conseguiremos. Não conseguiremos. A única esperança é nos render a Deus em adoração. É botar o louvor na frente. Você está diante de uma batalha perdida? De uma causa impossível? Talvez alguém já tenha dito que não tem mais jeito para a tua empresa, para o teu casamento, para os teus filhos, para a tua saúde. Eu quero dizer para você que o nosso Deus é especialista em causas impossíveis. Basta uma palavra do nosso Deus para que o milagre aconteça. Reconheça o seu poder. Ele é Senhor absoluto sobre tudo que há. Reconheça também a tua fraqueza. Reconheça que sozinho você não pode, você não consegue. Se humilhe diante do Senhor e coloque a adoração na frente. Viva para louvor e glória do Deus vivo. Põe o louvor na frente do exército. Cante ao Senhor em alta voz. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. É assim que nós vencemos. É assim que nós cruzaremos a linha de chegada e poderemos dizer, como o apóstolo Paulo disse: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Que Deus abençoe a tua vida e que dê vitória a você, a sua família, em todas as batalhas que vocês estiverem travando. Em nome de Jesus.